Oi, gente, tudo bem? Roberta Cirne aqui. E vamos dar continuidade ao livro Sombras do Recife, a presença dela. Hoje a gente começa o capítulo 14 e o capítulo 15, que pelos meus cálculos a gente vai ter que dividir em 3 partes, talvez um pouco mais. Vamos ver se vai dar para ler e tudo, porque justamente é o capítulo sobre Cristiano e o que vai acontecer, né, antes da festa que ele foi convidado. Então vamos começar pelo capítulo 14, eu vou ler até onde der do capítulo 15 e a gente dá continuidade no próximo vídeo, ok? Então, capítulo 14 da parte 2 é sobre o Hefesto. Capítulo 14, Hefesto. Ele era de fato um gênio. A ideia de fazer o casal fugir para a Europa resolveria seus problemas e, por que não, prestaria um serviço ao filho. Precisava tomar cuidado em verbalizar pensamentos. O rapaz era perspicaz. E tudo indicava que, se desperto, seria um liminar poderoso. Afastar Cristiano de Recife era algo urgente. Algum dinheiro não faria falta à fortuna da família. Hefesto estava agitado demais naquele dia. Caminhou com um pacote de seda nas mãos até a área do Porto Novo. Ali, alguns bares estavam abertos o dia todo. Beberam um pouco para desanuviar as ideias. Na entrada do bar, algumas mulheres conversavam animadas. Ele as saudou e deu o pacote de seda à mais bonita. Do interior do bar, escutou os gritinhos deliciados da mulher ao desembrulhar o presente inesperado. Uma prostituta quase criança logo se aproximou dele, e ele não a desprezou. Sentia-se faminto. Alguns drinks, e a menina estava o suficiente bêbada para concordar com tudo o que ele quisesse. Pagou a conta e saiu à rua, tomando um carro de aluguel. Arrastou a jovem para seu palacete. Ela parecia não acreditar na sorte. Um homem belo e ainda por cima rico. Mais tarde, naquela noite, Hefesto se sentia satisfeito. Após todo o sangue, bem alimentado, podia arquitetar melhor as ideias. Aquele seu filho era um tanto quanto obtuso, mas com as devidas orientações serviria aos seus propósitos. Ainda nu e todo banhado no sangue da prostituta morta, enrolou-se em um lençol e foi ao quarto de Dimas. Depois da morte de Elias, seu fiel escravo desde a infância, fora obrigado a improvisar. Dimas era um escravo jovem ainda, e ele tomara o cuidado em assustá-lo por completo, para logo após arrancar a sua língua. O rapaz sabia de seus crimes, mas jamais falaria nada. Sacudiu de leve o jovem negro, que acordou de imediato. Ajudou-o a colocar o corpo da prostituta em sua caleça. Aonde Dimas a levaria, bem, ele próprio não queria saber. Naqueles dias do século XIX, ninguém de fato se importava com a mulher de vida airada, morta de forma violenta. Hefesto entrou de volta na mansão e tomou um banho frio. A temperatura gelada da água não desagradava de todo. Aquele pateta do seu filho iria seguir suas sugestões hipnóticas que ele lançara. Desvirginar a filha do Visconde, deu um risinho devasso. Gostaria de poder ver isso, ver a cara daquele pomposo Visconde. O conhecera na juventude, quando Francisco de Paula ainda era baronete, tão convencido de sua importância na Revolução e na revolta dos Suassunas. Naquela época, Francisco tentara humilhá-lo, e ele revidou à altura. Apenas um soldadinho de chumbo e tão metido a sebo. Ter conhecimento de um bastardo seu, logrando os planos de grandeza de Francisco de Paula, Visconde de Suassuna, o deixava satisfeito por completo. Saiu do banho, revigorado, e voltou para o quarto, evitando pisar no sangue. Estava cansado e sabia que Dimas voltaria e limparia tudo. No dia seguinte, acordaria em um quarto imaculado. A cama já estava limpa e impecável. Trocou as cobertas sujas por novas. O cheiro de sexo e sangue o agradava e aconchegou-se no leito. Não precisava mais se preocupar em assassinar o filho. Conseguira resolver bem a contento este problema. Dormiu quase como se fosse um homem justo. Capítulo 15, Cristiano. Aqueles dias estavam confusos para Cristiano. As palavras de Hélio pareciam ecoar em seu cérebro como algo inevitável. Faziam sentido. Ele não as conseguia esquecer. Não as podia evitar. E cada tentativa em abandonar a ideia fazia tudo parecer mais e mais acertado. Fugir com Beatriz. Esquecer de vez Recife, o Brasil e o Visconde. A semana passou e o domingo chegava. Aguardou Beatriz na igreja, o sangue latejando nas têmporas. Parecia que ela nunca viria, até a sua chegada. Ele estava ajoelhado, buscando em Deus alguma resposta, ao sentir a mão dela no seu ombro, como sempre.
Em um ato instintivo, cobriu a mão enluvada com a sua e a sentiu tremer. Estaria Hélio mesmo certo? Persignou-se e levantou, tomando a mão dela entre as suas com certa urgência. Vamos! Saíram da igreja, seguidos por Catarina a pequena distância. Ele queria ficar a sós com Beatriz. Sentia um frêmito de excitação. Nunca antes ficaram a sós por completo. Sempre a escrava estava acompanhando. Naquele dia, as palavras de Hélio o mesmerizavam. A jovem apressou o passo para acompanhar Cristiano sem entender, enquanto ele rumava para a Rua Nova, sem nada falar. Catarina os seguia, silenciosa também. Pararam em frente do prédio de aluguel no qual ele morava, um pouco sem fôlego. Nunca antes ele a levara ali. Moro aqui, ele disse com simplicidade. Beatriz olhou para cima sem entender. Cristiano então tomou as mãos dela entre as suas. Preciso falar com você às sós. Baixou o tom de voz. Peça a Catarina para me esperar aqui embaixo, por favor. Beatriz o olhou dentro dos olhos. Ela confiava nele. Pediu licença e foi até a mulher negra. Conversaram a meia voz e a mulher parecia dizer algo, a orientando. Ela pôs a mão no ombro da escrava, tranquilizando-a. Por fim, Catarina pareceu se acalmar. Beatriz voltou para perto dele. Ela não estava querendo deixar, falou, corou. Sobre uma moça direita nunca subiu ao apartamento de um homem sozinho. Mas expliquei o fato de você precisar falar algo importante e de que volto de pronto. Cristiano se sentiu culpado pelos pensamentos lascivos, mas não conseguia se controlar. Balançou a cabeça afirmando, não vamos demorar. Então, lançando um olhar à escrava desconfiada, tomou a mão de Beatriz e a conduziu escadas acima. Não a usava muito, queria confirmar se era verdade ou não, se Beatriz o amava. E o quanto? Aquela era a primeira vez tendo-a só para si. Subiram os 2 lances de escada até o quartinho modesto do rapaz, e ele abriu a porta com a chave trazida no bolso da algibeira. Beatriz entrou tímida no recinto com embaraço. O quarto era modesto, mas bastante limpo. Cristiano evitou olhar para a cama, ocupando quase todo o ambiente. Beatriz parecia fazer o mesmo e ficou parada, sem ação, no meio do recinto. O que deseja falar, senhor Cristiano? Ela parecia não saber como agir naquele momento. Ele cobriu a distância entre eles, o coração batendo forte no peito, quase machucando. Me chame apenas de Cristiano, por favor, Beatriz. Ela estava surpresa demais para esboçar qualquer reação, e ele a abraçou apertado. A jovem estava tremendo com as emoções até então contidas. Eu amo você, ele sussurrou, enterrando o rosto nos cabelos macios e escuros. Aspirou pela primeira vez o perfume de limpeza e o cheiro da pele dela, um pouco suada, no pescoço delicado. O corpo dela encaixava no seu de forma perfeita. Aos poucos, ela relaxou nos braços dele e retribuiu o abraço. Também, ela respondeu baixinho. Ele levantou a cabeça surpreso e olhou dentro dos olhos dela. Havia um brilho aveludado, quase ébrio. Também, ele perguntou com suavidade. Também eu amo, ela falou com simplicidade. O rosto confiante, os braços enlaçados na cintura dele, subindo para os ombros. Cristiano não mais resistiu e a beijou. Ela tentou imitar os movimentos dele de forma desajeitada. Nunca beijara nenhum rapaz antes, ele sabia. Beije-a até perder o fôlego e tudo mais. E se ousar, a possua, seduza-a para sua cama. Os lábios dela nos seus o deixaram fora de si. Nunca antes sentira aquilo por uma mulher e, apesar de toda a experiência, estava perdendo a cabeça e o controle. Os beijos se tornavam mais e mais intensos e ele a apertava com força contra seu corpo, para senti-la através das roupas. Puxou-a contra si e ambos caíram na cama. Ele passava as mãos pelo corpo dela, querendo mais. Estava louco de amor por Beatriz. Cristiano, ela tentou falar, mas ele logo cobriu os lábios dela com os dele mais uma vez, sem sequer respirar ou deixá-la respirar. Ora ela abraçava, ora fazia uma resistência. Ele estava por completo inebriado. De repente ela não mais resistia. O puxou para junto, colando o corpo nele. Levantou a cabeça. O rapaz leu a paixão estampada no rosto de Beatriz. Olhos enevoados, cabelos desfeitos, botões da blusa desabotoados, revelando as roupas de baixo e a confiança, até mesmo a inocência com a qual ela estava ali, entregue em sua cama. Poderia levar adiante, e com toda certeza queria isso. Tirar-lhe as roupas, possuí-la de toda forma. Mas algo deteve. O senso de dever. O seu coração bondoso.
a consciência de estar se aproveitando da ingenuidade de outra pessoa. Por mais que a amasse e a desejasse, aquilo ia de encontro a um código moral muito mais antigo, algo ainda aprendido com a mãe, enraizado no seu ser, muito mais poderoso que qualquer ideia plantada por Hélio. Ele iria tê-la, sim, e talvez naquela cama, mas não de qualquer jeito, naquele dia às pressas, com o escravo esperando do lado de fora do quarto. Apoiou-se nas mãos, olhando elevado para o rosto da moça. Beatriz, murmurou, tentando recompor a respiração. Minha amada, minha querida, não podemos fazer isso. Não assim. Sentou-se à cama, passando os dedos pelos cabelos. Virou um pouco de costas para a jovem. Ela sentou-se também e respirava com dificuldade. O que houve? A voz estava cheia de confusão. Você... Ele se virou para ela. Eu quero casar com você. Quero fazer tudo da forma correta. Não será um momento roubado ou algo feito às pressas. Vou levá-la comigo para longe e construiremos nossa vida juntos. Mas e meu pai? Estou comprometido já em casamento a um amigo dele. Meu pai nunca permitirá isso. Ele tomou a mão dela nas suas e beijou com fervor. Nós iremos fugir. Vamos para o interior, onde casaremos. Despistamos o seu pai e então fugimos para a Europa. Quero tê-la só para mim como minha esposa, se me aceitar. O frade de minha vila nos casará no momento de nossa chegada lá. Ele não precisa saber quem você é. Tem um amigo influente, o qual nos abrigará. Passamos um tempo, voltamos para Recife, apenas para embarcar no navio. Seremos livres. Falou de um fôlego só, e o plano parecia bom demais. Fugiriam em breve. Não sabia bem quando, mas o mais rápido possível. Tomou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Estava apaixonado e faria qualquer coisa pela felicidade da moça. Beatriz o amava também, e não merecia ficar a vida inteira presa em um casamento árido com algum idoso amigo do pai. A solução sugerida por Hélio parecia a mais provável, uma vida feliz no interior, cercado de filhos. Claro que aceito. Claro, aceito você, ela respondeu. Nada me faria mais feliz nesta vida. Ele a abraçou e a coisa mais preciosa para ele no mundo. Mostrou a ela o convite para o baile de despedida do imperador e falou como iriam valsar juntos pela primeira vez. Beatriz parecia concordar em tudo dito por ele. Aceitava muito bem a ideia da fuga e sorria diante da possibilidade de uma nova vida com a esperança de ser mais livre. Cristiano desejava com ardor que ela crescesse, evoluísse intelectualmente e se tornasse uma mulher culta, livre para ser o que bem desejasse. Na Europa, eles teriam esta chance, um lugar mais liberal, onde não havia escravos e as mulheres tinham direito à educação. E o céu seria o limite. Era a hora do final da missa e Beatriz precisava voltar para a igreja. Ele a ajudou a abotoar a roupa, arrumou os cabelos dela da melhor forma conseguida. Ela estava vermelha, mas nada denunciava o acontecido ali. Cristiano iria esperar pela noite de núpcias. Queria propiciar a Beatriz todo o merecimento. Liberdade, cultura, educação, inclusive a honra. Desceu com a moça e Catarina lá estava. Vamos, menina Beatriz. Seu pai não pode desconfiar de nada. Lançou um olhar para Cristiano. Espero vossa mercê ser um homem de respeito, que eu não tenha me enganado, seu Cristiano. O rapaz olhou a escrava dentro dos olhos. Minhas intenções para com Beatriz são as mais puras, minha querida Catarina. Pode confiar, dou minha palavra de cavalheiro. A negra o mirou de cima a baixo. Palavra de cavalheiro não tinha o menor valor para ela. Ela fora abusada de tantas formas por cavalheiros, brancos de famílias abastadas, homens iguais aos outros, desejando apenas uma coisa. Mas algo naquele rapaz a fazia sentir uma segurança, como se ele fosse de confiança. Ele não iria se aproveitar da inocência da jovem. Bom, gente, a gente termina agora a segunda parte. E eu espero que dê pra gente terminar de ler o capítulo 15 na próxima. Certo? Se não der, a gente estende para outra e emenda com o capítulo 16. Então é isso. Um beijo. Muito obrigada por terem acompanhado. E sim, se quiserem continuar a acompanhar nas redes sociais, tem o IG, né, o IG TV no Instagram e os vídeos no YouTube. Então tem a fanpage do Sombras do Recife. Um beijo, um beijo, um beijo. Espero todos bem. Tchau.